reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14. Capítulo 41. 10 de julho de 1922. Viver no divino querer é repetir a vida real de Jesus não somente na alma, mas também no corpo. Continuando o meu estado habitual, sentia o meu Jesus sempre gentil dentro de mim, mas tão real que ora sentia que me apertava tão forte o coração que me fazia sofrer. Ora estreitava os seus braços ao meu pescoço e sufocava-me. Ora sentava-se sobre meu coração, tomando um ar imperante e de mando, e eu me sentia como aniquilar e logo ressurgir a nova vida sob seu mandato. Mas quem pode dizer o que ele fazia em meu interior e o que eu sentia? Acho que é melhor ficar em silêncio. Então, enquanto sentia sua presença real em meu interior, me dizia: minha filha, eleve-se mais, mas tanto de chegar ao seio da divindade. Entre as divinas pessoas será a sua vida. Olha, para te fazer chegar a isto, formei minha vida em ti. Encerrei meu querer eterno no que tu fazes, e aí corre em modo maravilhoso e surpreendente. Meu querer está obrante em ti, em contínuo ato imediato. Agora, depois de ter formado a minha vida em ti, com o meu querer que opera em ti, em teus atos, o teu querer ficou impregnado, transfundido no meu, de modo que meu querer tem uma vida sobre a terra. Agora é necessário que te eleves e eleves contigo minha vida. Meu querer, a fim de que meu querer da terra e do céu se fundam juntos e tu faças vida por algum tempo no seio da divindade, onde teu querer será obrante no meu para poder expandir por quanto a criatura seja capaz. Depois descerá de novo sobre a terra, levando à potência os prodígios de meu querer, pelas quais as criaturas serão sacudidas. Abrirão os olhos e muitos conhecerão o que significa viver em meu querer. Viver à semelhança do seu Criador. Isto será o princípio de que meu reino venha sobre a terra e que meu querer tenha seu último cumprimento. Você acha que não tem nada a ver com viver no meu querer? Não há coisa que o iguale, nem santidade que o iguale. É a vida real, não fantástica como algum pode imaginar. E esta minha vida está não só na alma, mas também no corpo. Mas você sabe como é formada esta minha vida? Meu querer eterno é o da alma, e meu bater, pulsando em seu coração, forma minha concepção. Seu amor, suas penas e todos os seus atos feitos em meu querer formam minha humanidade e me fazem crescer tanto que não posso me manter escondido, nem ela pode fazer menos que me sentir. Você não me sente vivo em seu interior? Por isso te disse que a santidade de viver em meu querer não há nada que a iguale. Todas as outras santidades serão as pequenas luzes, e ela será o grande sol transfundindo em seu Criador. Agora, por obedecer e com grande repugnância, digo como sinto a Jesus em meu interior. Sinto-o no lugar de meu coração, quase em modo visível. Agora ouço que reza e muitas vezes o ouço com os ouvidos do corpo, e eu rezo junto com ele. Ora, que sofre me faz sentir seu respiro entrecortado, afanoso, e o sinto em meu respiro, tanto que estou obrigada a me afanar junto com ele, e como ele está contidas todas as criaturas.
Sinto o seu respiro que, como vida, se difunde em todos os movimentos e respiros humanos. E eu me difundo junto com ele. Ora o sinto gemer, agonizar. Ora o sinto mover os braços e os estendes nos meus. Ora que dorme, ficando em meu interior em profundo silêncio. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus pode dizer o que faz em mim, porque eu não tenho palavras suficientes para o manifestar. Eu só fiz isso para obedecer, com o máximo rasgo de minha alma e por temor de que meu Jesus pudesse desgostar-se, porque ele me tolera sempre que a obediência não me mande. Mas se a obediência manda, só me resta fiat. De outra maneira, me aniquilaria. Espero que seja tudo para a sua glória e para minha confusão. Capítulo 42. Deus é levado a gerar seres semelhantes a Ele. Luísa, geradora do reino da divina vontade nos demais. Encontrando-me em meu habitual estado, meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma até o seio do Eterno. Mas enquanto nadava naquele seio, sem saber dizer o que sentia e compreendia, porque me faltavam as palavras para expressar-me, meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, filha amada de nossa vontade, trouxe-te ao seio da nossa divindade, a fim de que teu querer se estenda principalmente no nosso e tome parte em nosso modo de agir. Nossa divindade é levada naturalmente à geração. Não faz outra coisa que gerar continuamente. E todas as coisas criadas por nós levam consigo a virtude de gerar. O sol gera luz em cada olho humano, em cada obra e passo. Parece que se multiplica por cada homem, por cada planta e por cada ponto da terra. Se não tivesse a virtude, a conexão com o seu Criador gerador, o sol jamais poderia dar luz a todos, nem estar à disposição de cada um. A flor gera outra flor, toda igual a ela. A semente gera outra semente. O homem gera outro homem. Assim que todas as coisas levam consigo a virtude de seu Criador de gerar. Assim que somos levados naturalmente a gerar e a reproduzir seres semelhantes a nós. Por isso, chamei-te no nosso seio, a fim de que, vivendo conosco, o teu querer, difundindo-se no nosso, se amplie. Gere juntamente conosco santidade, luz, amor, e multiplicando-se juntamente conosco em todos, gere nos outros aquilo que recebeu de nós. A única coisa que nos resta fazer a respeito da criação é que nossa vontade opere na criatura como obra nossa. Nosso amor quer fazer sair de nosso seio a nossa vontade para colocá-la na criatura, mas vai buscando a quem esteja disposta, quem a conheça e a aprecie, e gera nela o que gera em nós. Eis porque tantas graças, tantas manifestações sobre minha vontade. É a santidade de meu querer que o exige. Que antes que seja posta na alma, seja conhecida, amada e reverenciada, e que possa desenvolver nela toda a sua virtude e poder, e seja cortejada por nossas mesmas graças. Assim, tudo o que faço a você não é outra coisa que mobilizar e adornar a habitação à minha vontade. Por isso, seja atenta, aqui em nosso seio aprenderás melhor nossos modos e receberás todas as prerrogativas que convêm aos desígnios que temos formado sobre ti. Capítulo 43, 16 de julho de 1922. Para reinar, a santidade de viver no divino querer deve ser conhecida. Havendo-me dito o confessor que devia fazer cópia de meus escritos, o que sobre as diversas virtudes o bendito Jesus me fez escrever,
Sentia em mim uma pena, um martírio por fazer sair o que Jesus me tinha dito. Então, ao ouvir o bendito Jesus, lhe disse: Meu amor, só para mim este sacrifício, que eu mesma deva ser instrumento para fazer sair o que você me manifestou. Muito mais porque, devendo fazer sair o que me disse, vejo-me obrigada em certas coisas a pôr-me fora também a mim mesma. Meu Jesus, que martírio! No entanto, embora com grande dor de minha alma, estou obrigada a obedecer. Dá-me a força, ajuda-me, só para mim isto. Tantas coisas a outros. Dissestes tantas coisas a outros, fizestes-lhes tantas graças e ninguém soube nada. E embora depois da sua morte se tenha conhecido alguma coisa, o resto ficou tudo sepultado com eles. Só a mim me toca esse martírio. E Jesus me disse toda bondade: Minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Eu estarei contigo também nisto. Ante meu querer, o teu deve desaparecer. E além disso, é a santidade de meu querer que quer ser conhecida. Esta é a causa. A santidade de viver em meu querer não tem caminho, nem portas, nem chaves, nem quartos. Invade tudo. É como o ar que se respira, que todos devem e podem respirá-lo. Basta que o queiram e que façam de lado o querer humano. Querer divino se fará respirar pela alma e lhe dará a vida. Os efeitos, o valor da vida de meu querer. E se não é conhecido, como poderão amar e querer um viver tão santo, que é a maior glória que a criatura pode me dar? A santidade das outras virtudes é bastante conhecida em toda a igreja, e quem quer pode copiá-la, por isso não tenho pressa em multiplicar seu conhecimento. Mas a santidade de viver em meu querer, os efeitos, o valor que contém, a última pincelada que dará minha mão criadora à criatura para torná-la semelhante a mim, ainda não é conhecida. Eis porque toda a minha pressa de que se multiplique tudo o que te tenho dito. E se isto não fizesse, viria como a restringir meu querer, a aprisionar em mim as chamas que me devoram e a fazer-me retardar a completa glória que me deve a criação. Só quero que as coisas saiam ordenadas, porque uma palavra que falte, um nexo, uma conexão, um período truncado, em vez de dar luz, lançará trevas, e em vez de fazer que me deem glória e amor, as criaturas ficarão indiferentes. Por isso, seja atenta. O que eu disse, eu quero que saia inteiro. E eu, mas para pôr a tua parte inteira, sou obrigada a pôr parte da minha. E Jesus, e com isto, que queres dizer? Se o caminho foi feito juntos, queres que saia só eu? Além disso, a quem devo apontar e dar como exemplo para imitar? Se aquela a quem ensinei e tem a prática do modo de viver em meu querer não quer ser conhecida? Minha filha, isto é absurdo. Ah, Jesus, em que labirinto me pões? Sinto-me morrer. Espero que o teu Fiat me dê a força. É por isso que tira o teu amor, e o meu Fiat fará tudo. Capítulo 44, 20 de julho de 1922. Viver no divino querer enxerta na alma o que a divina vontade fez e fez sofrer a humanidade de Jesus. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio e me submergiu tanto em seu querer, que mesmo o querer sair dele me era impossível. Sucedia-me como a uma pessoa que voluntariamente se lançou desde seu pequeno lugar a outro lugar interminável, que vendo o longo caminho, do qual não conhece nem sequer os limites, deixa o pensamento de encontrar o seu pequeno lugar, mas é feliz de sua sorte. Então, enquanto
nadava no mar imenso do querer divino, meu doce Jesus me disse: Filha amadíssima de meu querer, quero fazer de ti uma repetidora de minha vida. Viver em meu querer deve enxertar na alma tudo o que a minha vontade fez e me fez sofrer em minha humanidade. Não tolera nenhuma dessemelhança. Olhe, minha vontade eterna impôs à minha humanidade que aceitasse tantas mortes por quantas criaturas deviam ter vida à luz do dia. E minha humanidade aceitou com amor estas mortes, tanto que meu querer eterno fez tantas marcas em minha humanidade, por quantas mortes devia sofrer. Agora, você gostaria que eu marcasse a sua com tantas marcas por quantas foi marcada a minha, a fim de que quantas mortes sofri, eu sofra você? Sofri eu? Sofra você? Eu disse Fiat. Jesus, com uma maestria e velocidade ao mesmo tempo, marcou a minha com tanta marca de morte por quantas tinha ele, dizendo-me: "Sê atenta e forte em sofrer estas mortes, muito mais porque destas mortes sairá a vida para tantas outras criaturas." Agora, enquanto dizia isto, com as mãos criadoras me tocavam, e conforme me tocava, criava a dor, tanto de fazer sentir penas mortais. Me arrancava o coração e feria de 1000 modos, ora com flechas de fogo e ora com flechas de gelo, que me fazia tiritar. Ora operava-o tão forte que a deixava imóvel. Mas quem pode dizer tudo? Só ele pode dizer o que faz. Eu me sentia esmagada, aniquilada e quase temia que não tivesse a força. E ele, como querendo descansar das penas que me tinha dado, voltou a dizer: De que temes? Talvez que o meu querer não tenha força suficiente para te segurar nas dores que te quero dar? Ou que podia sair dos limites do meu querer? Isto não será jamais. Não vê quantos mares imensos estendeu meu coração em torno de você, de modo que você mesma não encontra o caminho para sair dele? Todas as verdades, os efeitos, os valores, os conhecimentos que te manifestei foram tantos mares dos quais ficaste circundada, e outros mares continuarei a espalhar. Ânimo, minha filha, tudo isto é necessário à santidade do viver em meu querer. Gerar semelhança entre eu e a alma. Isto fiz com minha mãe. Não tolerei nenhuma pequena pena, nenhum ato ou bem que fiz em que ela não tomasse parte. Uma era a vontade que nos animava, e, portanto, quando eu sofria as mortes, as penas, quando operava, ela morria, penava, trabalhava junto comigo. Sua alma devia ser cópia fiel de mim, de modo que, refletindo nela, encontrava outro eu mesmo. Agora, o que fiz com minha mãe, quero fazer com você. Depois de ela te ponho a ti. Quero que seja refletida a Santíssima Trindade sobre a terra. Eu, minha mãe e você. E isto é necessário que, por meio de uma criatura, meu querer tenha vida obrante sobre a terra. E como posso ter esta vida obrante se não dou o que meu querer contém e o que faz sofrer minha humanidade? Meu querer teve verdadeira vida obrante em mim e em minha inseparável mãe. Agora quero que a tenha em ti. Uma criatura me é absolutamente necessária. Assim meu querer o estabeleceu. As demais serão condicionadas.
Então me sentia toda confusa, compreendia o que Jesus dizia e mais me sentia aniquilar, desfazer meu pobre ser. Me sentia tão indigna que pensava entre mim: que erro comete Jesus? Há tantas almas boas as quais poderia escolher. Mas enquanto isso pensava, ele adicionou: pobre filha, tua pequenez junto a mim se perde, mas assim o decidi. Da raça humana devia torná-la, se não te tomava a ti, tomava outra criatura. Mas porque tu és menor, te fiz crescer sobre meus joelhos. Alimentei a meu seio como uma pequena menina. Assim que sinto em ti minha mesma vida, e por isso fixei sobre ti meus olhares. Te olhei e voltei a olhar. E, agradando-me, chamei ao Pai e ao Espírito Santo a te olhar. E por consenso unânime te elegemos. Por isso não te resta outra coisa que me ser fiel e abraçar com amor a vida, as penas, os efeitos e tudo o que quer nosso querer. Capítulo 45, 24 de julho de 1922. Vínculos entre Jesus e todas as almas. Correspondência à graça. Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio com uma majestade e amor encantadores e fez-me ver todas as gerações, do primeiro ao último homem, cada um dos quais estava vinculado e atado juntamente com o meu doce Jesus. E era tanta união que parecia que Jesus se multiplicava para cada uma das criaturas, de modo de que cada um tinha tudo para si, e que Jesus dava a sua vida para sofrer qualquer pena e morte que cada uma devia sofrer, para poder dizer ao Pai Celestial: Pai, em cada criatura terás outros tantos eu mesmo, que te darão por cada uma o que cada uma te deve. Enquanto via isto, o meu doce Jesus disse-me: minha filha, também tu queres aceitar o vínculo de cada ser, a fim de que entre eu e tu não haja nenhuma diferença? Eu não sei como sentia, como se o peso de todos se apoiassem sobre minhas costas. Via minha indignidade e debilidade, e sentia tal repugnância que me sentia aniquilar. Tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me tomou entre seus braços e me estreitou ao seu coração, fazendo-me pôr a boca na ferida que o atravessava, dizendo-me: bebe, minha filha, o sangue que brota desta ferida para receber a força que te falta. Ânimo, não temas. Eu estarei contigo. Dividiremos juntos todo o peso, o trabalho, as penas e as mortes. Por isso te digo, sê atenta e fiel, porque minha graça quer correspondência. Caso contrário, não é preciso nada para descer. O que é preciso para abrir e fechar os olhos? Não se necessita nada, porém que grande bem leva tê-los abertos e que grande mal em tê-los fechados. Com tê-los abertos os olhos se enchem de luz, de sol. Com esta luz a mão pode obrar, o pé caminhar seguro e sem tropeçar. Distingue o desejo se são bons ou maus, reordena as coisas. Lê, escreve. Agora, o que é preciso para perder todo este bem? Fechar os olhos. Então a mão não pode obrar, o pé não pode caminhar, e se caminha está sujeito a tropeçar. Não distingue mais os objetos, se reduz à inabilidade. Tal é a correspondência, não é outra coisa que abrir os olhos da alma, e assim que os abre, se faz luz na mente. Minha imagem se reflete em tudo o que vai fazendo, me copiando fielmente, de maneira que não faz outra coisa que receber contínua luz de mim, tanto que transforma tudo o seu ser em luz. Em troca, a incorrespondência lança a alma nas trevas e a torna inativa.
Capítulo 46, 28 de julho de 1922. Semelhança da alma com Jesus, não só nas mortes de dor, mas também nas de amor. Sentia-me toda imersa em seu santíssimo querer, e meu doce Jesus ao ver-me disse: Minha filha, funde tua inteligência com a minha, a fim de que circule em todas as inteligências das criaturas e receba o vínculo de cada um dos pensamentos delas para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em meu querer. E eu receba a glória como se todos os pensamentos fossem feitos de modo divino. Expanda seu querer no meu, nada deve escapar, que não fique presa na sede da tua e minha vontade. Meu querer em mim e meu querer em ti devem confundir-se juntos e ter os mesmos confins intermináveis. Mas tenho necessidade de que o teu querer se preste a estender no meu e não lhe escape nenhuma coisa criada por mim, a fim de que em todas as coisas escute o eco da vontade divina na vontade humana, a fim de que aí gere a minha semelhança. Olha, minha filha, eu sofri dupla morte por cada uma das criaturas, uma de amor e outra de pena, porque ao criá-la criei um complexo todo de amor, pelo qual não devia sair dela outra coisa que amor. Tanto que meu amor e o seu deviam estar em contínuas correntes. Mas o homem não só não me amou, senão que ingrato me ofendeu. E eu devia refazer ao meu divino Pai desta falta de amor, e devia aceitar uma morte de amor por cada um, e outra dor pelas ofensas. Mas enquanto dizia isto, via o meu doce Jesus todo numa chama, que consumia e lhe dava morte por cada um. Aliás, via que cada pensamento, palavra, movimento, obra, passo, etc., eram tantas chamas que consumiam a Jesus e o vivificavam. Então Jesus acrescentou: Não queres tu a minha semelhança? Não queres tu aceitar as mortes de amor como aceitastes as mortes de dor? E eu: meu Jesus, eu não sei o que aconteceu comigo. Sinto ainda grande repugnância por ter aceitado as de dor. Como poderia aceitar as de amor, que me parecem mais duras? Eu tremo só ao pensar. Minha pobre natureza se aniquila mais e se desfaz. Ajuda-me, dá-me a força. Tremo só ao pensar, porque sinto que não posso seguir adiante. E Jesus, todo bondade e decidido, acrescentou: Pobre filha, coragem, não temas nem queiras perturbar-te pela repugnância que sentes. Aliás, para te tranquilizar, digo-te que também esta é uma semelhança minha. Deves saber que também minha humanidade, porquanto santa, desejosa ao máximo de sofrer, sentia esta repugnância, mas não era minha. Eram todas as repugnâncias das criaturas que sentiam em fazer o bem, em aceitar as penas que mereciam, e eu devia sofrer estas penas que me torturavam, não pouco, para dar-lhes a inclinação ao bem e fazer-lhes mais doces as penas. Tanto que no jardim gritei ao Pai: Se é possível, passa de mim este cálice. Acha que fui eu? Não, engana-te. Eu amava sofrer até a loucura. Amava a morte para dar vida a meus filhos. Era o grito de toda a família humana que ressoava em minha humanidade. E eu, gritando junto com eles para dar-lhes forças, repeti 3 vezes: Se é possível, passe de mim este cálice. Eu falava em nome de todos, como se fossem coisa minha, mas me senti esmagado, assim que a repugnância que sentes não é tua, é o eco da minha. Se fosse tua, me teria retirado. Por isso, minha filha, querendo gerar de mim outra imagem minha, eu quero que você aceite, e eu mesmo quero imprimir em sua vontade, expandida e consumida na minha vontade, estas minhas mortes de amor. E enquanto dizia isto, com a sua santa mão, imprimia-as para mim e desapareceu. Seja tudo para a glória de Deus.
Capítulo 47, 30 de julho de 1922. Luísa sente repugnância de publicar os escritos. Lamentos de Jesus. Fazendo cópias, segundo a obediência do confessor, dos meus escritos, o que Jesus me tinha dito sobre as virtudes, eu queria fazê-lo copiar sem dizer que Jesus me tinha dito. E ele, ao vir, desagradando-se, me disse: Minha filha, por que queres esconder-me? Eu sou um desonrado e é por isso que não queres que me faça menção a mim? Quando se diz um bem, um dito, uma obra, uma verdade de uma pessoa desonrada, não se quer dizer quem seja para não fazer perder a estima, a glória, o prestígio e o efeito que há naquele bem, naquele dito, etc. Porque se diz quem é, não será apreciado e perderá todo o belo, sabendo que a fonte de onde vem não merece nenhum apreço. Ao contrário, se é pessoa de bem e honrável, primeiro se diz o nome da pessoa para fazer ressaltar e apreciar principalmente o que disse ou fez, e depois disse o que fez e disse. Então, eu não mereço que o meu nome seja posto à frente das minhas palavras? Ah, como você me trata mal! Não esperava esta pena de ti. E, no entanto, fui tão magnânimo contigo, manifestei-te tantas coisas de mim. Fiz-te conhecer tantas coisas, as mais íntimas de mim, o que não fiz com os demais. Devia ter sido mais generosa em me fazer conhecer. Em vez disso, foi a mais mesquinha. Os outros, aquele pouco que lhes disse, teriam querido tocar trombetas para me fazer conhecer e amar. Em troca, você quer me esconder. Isto, em verdade, não me agrada. E eu, quase confusa e humilhada no máximo, eu disse-lhe: Meu Jesus, perdoe-me, você está certo, é a grande repugnância que eu sinto. Desse dever colocar a minha vontade no modo como devo sair me tortura. Tu tens piedade de mim, dá-me mais força e graça e alarga mais meu coração, a fim de que jamais te possa dar esta pena. E Jesus, eu te abençoo, a fim de que seu coração receba mais graça e seja mais dado em me fazer conhecer e amar. Capítulo 48. 2 de agosto de 1922. Semelhança na maior pena de Jesus. O afastamento da divindade nas penas. Encontrando-me em meu habitual estado, me via toda confusa e como separada de meu doce Jesus. Tanto que ao vir lhe disse: Meu amor, como as coisas mudaram para mim. Antes me sentia tão fundida contigo que não percebia nenhuma divisão entre tu e eu. E nas mesmas penas que tu sofrias, tu estavas comigo. Agora, tudo ao contrário, se sofro, me sinto dividida de ti. E se te vejo diante de mim ou dentro de mim, é um aspecto de juiz que me condena à pena, à morte, e já não toma parte nas penas que tu mesmo me dá. Porém, me diz, eleve-se sempre mais. Em troca, eu descendo. E Jesus, interrompendo meu falar, disse-me: Minha filha, como te enganas? Isto acontece porque tu aceitastes, e eu marquei em ti as mortes e as penas que eu sofri por cada criatura. Também a minha humanidade se encontrava nestas dolorosas condições. Ela era inseparável da minha divindade. No entanto, sendo a minha divindade intangível nas penas e não capaz de sofrer sombra de penas, a minha humanidade encontrava-se sozinha no sofrimento. E minha divindade era apenas espectadora das penas e mortes que eu sofria. Antes, me era juiz inexorável, que queria o pagamento de cada pena, de cada criatura. Oh, como minha humanidade tremia, ficava esmagada ante aquela luz e majestade suprema, ao me ver coberto pelas culpas de todos e das penas e mortes que cada um merecia. Foi a maior pena da minha vida, que enquanto era uma só coisa com a divindade e inseparável, nas penas permanecia só e como separado.
Por isso, se te chamei à minha semelhança, que maravilha que enquanto me sentes em ti, me vês espectador de tuas penas, que eu mesmo te infrinjo, e te sentes como reparada por mim. Não obstante, sua pena não é outra coisa que a sombra da minha, e assim como minha humanidade não ficou jamais separada da divindade, assim te asseguro que jamais fica separada de mim. São os efeitos, o que sente. Mas então, mais que nunca, formo uma só coisa contigo. Por isso, ânimo, fidelidade e não temas. Capítulo 49. 6 de agosto de 1922. A vontade de Deus é equilíbrio e ordem. Sentia-me toda imersa no santo querer de Deus, e meu doce Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, todas as coisas são para mim de igual peso. Tanto me pesa o céu quanto a terra. Minha vontade contém perfeito equilíbrio. O equilíbrio leva a ordem. O regime, o útil, a harmonia. Todas as coisas harmonizam juntas como se fossem uma só coisa. A ordem leva à igualdade. A igualdade leva à semelhança. Eis porque tanta harmonia, ordem e semelhança nas três divinas pessoas. E todas as coisas criadas estão em perfeita harmonia. Uma é o sustento, a força e a vida da outra. Se uma só coisa criada desarmonizar, todas as outras rolariam e se destruiriam. Só o homem se afastou de nós, do equilíbrio de nossa vontade. Oh, como o homem rolou, e do mais alto posto caiu no mais profundo abismo. E com toda a minha redenção, nem toda a família humana voltou ao seu estado primeiro. Isso significa que a coisa mais grave é que se subtraía do equilíbrio da nossa vontade. Significa lançar-se na confusão, na desordem, no oceano de todos os males. Agora, minha filha, por isso te chamei em modo especial neste equilíbrio do meu querer, a fim de que, vivendo você nele, venha equilibrar todo o obrar da transtornada humanidade. Vivendo em meu querer, você se equilibrará, estará na ordem e em perfeita harmonia entre nós e todas as coisas criadas por nós. Assim que, harmonizando tudo, sentiremos em você que, correndo no ânimo de nossa vontade, nos dará a ordem, a harmonia de todas as inteligências, das palavras, obras e passos de todos. Constituiremos seus atos em nosso querer, como governantes de todos os demais, e nos refaremos do caos da desventurada humanidade. Cada ato seu será o selo da ordem que nós receberemos em nome de todos os demais. Muito tem que fazer em nosso querer. Será como rainha que nos levará todas as conquistas, todas as harmonias. Nosso querer te fornecerá tudo o que é necessário para poder suprir por todos e preencher o vazio do equilíbrio da vontade humana, que tanto dano recebeu ao subtrair-se do equilíbrio de nossa vontade. Capítulo 50, 12 de agosto de 1922. Valor e efeitos do sacrifício. Sentia-me oprimida e aflita, que só meu doce Jesus pode sabê-las. Ele examina cada fibra do meu pobre coração e vê toda a intensidade da minha dor. E tendo compaixão de mim, vindo me sustentou entre seus braços, dizendo-me: Minha filha, coragem, estou eu para ti, de que temes? Alguma vez te faltei? E se você não quiser a qualquer custo te separar minimamente do meu querer, muito menos quero eu não estar contigo e não ser vida de cada ato e pena tua. Agora tu deves saber que a minha vontade é ouro puríssimo, e para fazer que o fio de ferro da tua vontade humana possa converter-se em ouro puríssimo, de modo que, entrelaçando-se o fio da tua vontade com a minha, não se distinga qual seja a tua e qual seja a minha. É só o sacrifício, as penas, que, consumindo o fio da tua vontade humana, o substitui com o fio de ouro divino,
que fundindo-se com o meu, forma um só, e entrelaçando toda a grande roda da eternidade, se estende por todas as partes e se encontra por todas as partes. Mas se o meu querer é ouro e o teu é ferro, permanecerás atrás e o meu não descerá a entrelaçar-se com o teu. Se você pegar dois objetos de ouro, apesar de que cada um tenha uma forma diferente, liquidificando-se poderá formar um só, sem poder discernir mais qual era o ouro de um e qual do outro. Mas se um objeto é de ouro e o outro de ferro, um não aderirá ao outro e não se poderá formar um só objeto de ouro. Então é apenas o sacrifício que muda a natureza para a vontade humana. O sacrifício é fogo ardente e dilui e consome. O sacrifício é sagrado e tem virtude de consagrar a vontade divina na humana. O sacrifício é graça e imprime nela com seu hábil pincel as formas e os lineamentos divinos. Eis porque do aumento de suas penas são as últimas pinceladas que são necessárias para dar a última extensão e entrelaçamento de seu querer com o meu. E eu, meu Jesus, todas as minhas penas, por quanto dolorosas, se parecem que me aniquilam, não me oprimem, e se a ti te agrada, multiplica-as ainda mais. Mas tu sabes qual é a pena que me destroça? Só dessa imploro compaixão de ti, porque me parece que não posso continuar a suportá-la. Por piedade, ajuda-me e liberte-me, se a ti te agrada. E Jesus, minha filha, também nesta dor estarei contigo. Serei tua ajuda, te darei minha força para sustentá-la. Poderei te contentar, mas não é decoroso que o faça. Há uma obra tão alta, há uma missão tão sublime e única, de te chamar a fazer vida em meu querer. Me soaria mal se não a fizesse passar por meio do órgão de minha igreja. Além disso, com a minha vontade é com a intervenção da obediência de um ministro meu. Puseste-te neste estado, mas se ele não quiser continuar, pode dar-te a obediência, a fim de que tu o faças por obedecer. Entre ti e eu fiquemos em pleno acordo, porque se o fizeres sozinha por sua vontade, não só não ficaremos de acordo, senão ficaria desonrada. Porém, deve saber que o mundo se encontra atualmente sobre uma fogueira. Se não querem que, alcançando mais suas chamas e incinerar tudo, façam o que quero. E eu fiquei aterrorizada e mais aflita que antes, mas disposta a fazer sua santíssima vontade, não a minha.